esse final de semana, enquanto a gente tá aqui, o estudo não está sendo Ok. transmitido. A gente Esquece. está gravando, eu vou iniciar a transmissão, certo? Para a gente poder de fato começar. Então, pronto, nós estamos ao vivo pelo YouTube. É uma alegria estar junto de novo com todo mundo, no encontro do NEP, da Federação Paraibana. E a gente hoje está pertinho já, né, de finalizar o semestre para ver o tema sobre o Cristo, Filho e Senhor de Davi, ou então o Messias, Filho e Senhor de Davi. O estudo vai estar com o Thalisson e Isabela, e eu já passo a palavra para vocês, amigos, iniciarem, viu? Fica à vontade. Também. Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa noite. E como o João falou, o título do estudo vai depender da tradução. Segundo a Bíblia de Jerusalém, como está lá no nosso estudo do Facebook, é o Cristo, Filho e Senhor de Davi. Já segundo Haroldo, é o Messias, Filho e Senhor de Davi. Mas daí a gente vai ver mais para frente. E como está aí na imagem, esse estudo está nos três primeiros evangelistas, né? Tá tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, e como sempre no que está em João. E estaremos juntos para terminar o semestre com esse estudo, que ele é um trecho curto, mas ele é interessante, ele é profundo sim, e eu defenderei. Thalisson vai querer falar alguma coisa ou a gente já começa com a prece? É um estudo um pouco. Não é muito estudado, não é muito falado, não achei muita referência em termos de estudos feitos aqui, né? Como diz a Isa, qual é a expressão que tu usou? Tirar leite de pedra, foi isso? Foi, eu falei que a gente tava preparando, eu fiz, menina, eu tô me sentindo tirando leite de pedra. Porque é bem isso mesmo, mas a gente conseguiu reunir muito material e até perguntei para o João como é que ia ser feito isso, mas no fim das contas, gente, aparece tanta coisa que vocês não têm noção. Então a gente tentou encaixar o que fosse possível aqui. Mas vamos lá fazer a prece, quem se dispõe. Vamos lá, então vai ter que ser o Ismael, já que ele se dispôs a fazer a prece. Ok, ok. Vamos lá, então, nesse momento, nos concentrar, fechar os nossos olhos, acalmar o pensamento e agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo do Evangelho, por mais essa oportunidade que temos aqui de estar entre amigos, estudando a Tua mensagem, as Tuas lições. Que o Senhor possa nos inspirar nesse momento, estar conosco nas nossas reflexões, que possamos deixar que elas atinjam o fundo do nosso coração. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, né? Dar início ao estudo. Aí a primeira é a leitura da perícope. Isa, tu tá vendo, tu pode ir coordenando a galera que vai ler? Eu fico perdido nisso, em ordem alfabética aí. Isa, vocês estão me ouvindo? Sim. Oh, o primeiro a ler seria André André. Gaioso. Pois vamos lá, André. Boa noite, amigas e amigos. Mateus, o Messias, filho e Senhor de Davi. E estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou, dizendo: Que pensais a respeito do Messias? De quem é filho? Eles lhes dizem: De Davi. Ele lhes diz: Então, como Davi, pelo Espírito, o chama, então como Davi, pelo Espírito,
o chama Senhor, dizendo, itálico, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nossa Senhora, preciso reler isso aqui, peraí. E estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou, dizendo, que pensais a respeito do Messias? De quem é filho? Eles lhes dizem, de Davi. Ok, até aí beleza. Ele, Jesus, né, lhes diz, então, como Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor... Vamos lá. Disse o Senhor ao Vai meu dar Senhor, certo. senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? Ninguém era capaz de responder-lhe algo, nem ousou alguém interrogá-lo mais a partir daquele dia. É isso, amigos. Deu meu Gente, é máximo. muito Eu dei meu confuso. máximo. Menino, depois Não, foi disso, nem incrível, eu foi. sou capaz de interrogá-lo. Gente, que Cara, doideira. gente, minha internet caiu muito. Já foram lidos as duas traduções ou vai ser lido só de Haroldo? Eu perdi. Socorro. Só foi Só li lido isso aqui. Haroldo até agora. Esse tem que ler 3 vezes, cada um. É melhor não. pegar Jerusalém pra gente ver também. Gente, é bom, mas assim, o de Mateus é o melhor para entender, só para vocês terem ideia. Tipo, o de Marcos e de Lucas não tá tão explicadinho quanto o de Mateus. Então, vamos ler, só para interiorizar aqui, vai ficar bem melhor de entender ao longo do estudo. Mas vamos ler só esse daí da Bíblia de Jerusalém também, vai valer a pena, tá? Tu pode continuar, Andrezinho, aí a gente fala. Claro. E estando o rei... Já mudou? É porque aqui para mim não mudou nada na tela. Já mudou mesmo? Não, tu lesse só a tradução de Haroldo, que é o... Da direita, o da né? Da direita, direita. isso. Beleza. É porque aqui para minha tela não aparece embaixo a referência. Vamos lá. O da direita, tá. que é Jerusalém. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os. Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam, de Davi. Ao que Jesus lhes disse. Como então Davi, falando sobre inspiração, lhe chama Senhor ao dizer... E aí é uma citação, né? Isso deve ser alguma coisa do Antigo Testamento, né? O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogar. Dei meu máximo novamente. Pronto, não, foi incrível, foi incrível. Ah, eu É entendi porque- agora. Entendeu? rapaz. Eu acho que fica melhor entender com a Bíblia de Jerusalém, porque em Haroldo tá tudo juntinho, e a Bíblia de Jerusalém, ele deixa assim, o exemplo, a citação, que André percebeu que era citação, exatamente ali, em os versículos bem separadinhos, e tudo mais em estrofe. Quer falar alguma coisa, Diego? Agora? Senão eu sigo. Eu finalmente entendi. Eu finalmente entendi que, tipo, Jesus está perguntando como é que Davi vai dizer. Não, mas eu tô ligado, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Não, Vamos seguir que a gente vai ver direitinho isso daí. Só uma Basicamente, estava a galera reunida. Diz, Paulo. Não, só uma questão aí que é o seguinte. Essa interrogação que tem na citação aqui, essa interrogação, ela é da citação? Me parece que não, me parece que é de... Jesus falou essa interrogativa? Não, ele usa Como essa é? interrogativa, mas não está no Salmo. Ele acho que usa é de citação Jesus. para até pergunta. Como é que é? Exatamente. A interrogação é de Jesus. Pois é, não é do Salmo lá, né? Inclusive, até onde eu lembre, no Antigo Testamento deve ser mais ainda, mas até onde eu lembro que a gente tinha visto, o original, ele não tem essas coisas não, é tudo grudado, não tem ponto, não tem vírgula, não tem exclamação, não tem interrogação, é você que luta e coloque versículo e interprete, não é isso não, pessoal? Exato. Exatamente. E aí colocaram isso só pra gente entender no sentido. Vamos seguir no baile, mas era só pra gente entender assim. Tava o pessoal reunido e a gente tinha visto, inclusive, no último estudo isso também. E aí foi o momento de Jesus perguntar para ele o que você pensa aí sobre o Cristo?
e ele é filho de quem? O pessoal vai dizer de Davi. E nesse momento ele vai dizer como assim? Ele é filho de Davi se ele lhe chama de Senhor. E aí ele vai citar o Antigo Testamento, como foi Diego aí que falou, eu acho. Foi Diego, foi Mael, que disse que exatamente está citando o Antigo Testamento. Não, foi André, que não estava lendo. Disse, provavelmente está citando o Antigo Testamento, isso daí é dos Salmos. E a gente vai ver isso também. Mas é isso, vai trazer sérias reflexões. Justo. Gente, O Cristo não podia ser filho de Davi, porque Davi já chamava ele de Senhor. Então, basicamente, a sacada é essa, né? Exatamente. É um negócio mais espiritual, mas tá para além. Vai. Ismael, ia falar alguma coisa? Gente, eu posso fazer só um parêntese técnico, porque algumas pessoas podem estar tendo algum problema. Eu, Larissa e João tivemos um problema, porque a gente tem uma extensão do Chrome, o Grid View. Ela acabou de dar problema em algumas pessoas que estão tendo ela. Travou tudo para mim, inclusive, infelizmente, eu perdi a leitura, Larissa também. Talvez algumas pessoas que estão aqui estejam passando por esse problema. Então, desinstalem a extensão lá onde gerencia as extensões, né? Você clica nos 3 pontinhos lá em cima, vai em mais ferramentas, extensões, desativa ou desinstala ela, que volta a funcionar normalmente, tá? Inclusive, foi por isso que eu saí também. Eu não estou usando mais o grid agora para estar aqui. 2 vezes que eu tinha tentado, eu colocava o grid e travava tudo. Então, realmente, tá com problema. Mas quem está compartilhando é Diego, né? Isso, eu estou compartilhando, mas aqui tá normal, por enquanto. Mas eu então vou desativar... Mas foi bom ter falado, Mael. Desativei aqui por precaução. Beleza, então segue o baile. Vamos lá. Então, próximo, no caso, seria eu, né? Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37. O Messias, filho e senhor de Davi. Em resposta, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O filho de Davi, pelo Espírito Santo, disse: disse o Senhor a meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que... Oi. Volta aí de novo aí, porque é o próprio Davi, pelo Espírito Santo. Foi, tu falou filho de Davi. Ari. Aí já tá confuso, aí tu quer botar filho aí no meio. Aí, meu amigo. Desculpa. Vamos lá, de novo do início. Em resposta, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, pelo Espírito Santo, disse: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi lhe diz: Senhor, como é filho dele? Numerosa turba ouvia com agrado. Fim. Pronto, próximo. Segue para Lucas, né? Isso. Só uma coisa que eu acho assim, importante na entonação da leitura, no versículo 37, né? Então, o próprio Davi lhe diz Senhor, ponto, né? Assim, é o que Davi diz, né? Isso. E aí Jesus diz assim, como é filho dele, né? O próprio Davi lhe diz: Senhor, como Isso, é filho dele? Né? Aí Jesus, esse Senhor é Davi quem diz, né? Não. Quem fala como é filho dele é Jesus perguntando, entendeu? Não, o próprio, porque o assim, Senhor é Davi. Jesus está falando, o próprio Davi lhe diz, entre aspas, Senhor. E aí Jesus continua. Como Davi pode ser filho dele? Então é Jesus que está perguntando, entendeu? Como Davi não. Como é filho dele? Como Cristo é filho dele. Sim, como o Cristo é filho dele, justo. Mas quem está falando aqui é Jesus e não Davi. Não, mas o Senhor que está entre aspas, é Davi quem disse. É Davi quem diz. E aí Jesus está parafraseando ele.
Vamos lá. Sigamos, vai dar certo. Pode ler isso, Diego, só o da esquerda. Ok. Disse-lhes. Jesus, né? Jesus disse-lhes. Como dizem ser o Cristo, filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos. E aí começa a citação. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Continua Jesus. Portanto, se Davi o chama Senhor, entre aspas, como ele é seu filho? Câmbio. Exato. Então, Diego, essa parabéns, citação. parabéns, Diego, viu? Parabéns por essa última aí, foi perfeito. Eu curti também, viu? Valeu. É porque Arrasou. realmente, quando a gente vê o texto do evangelho, a gente às vezes não sabe quem é que está falando, né? E a gente precisa, às vezes, dar uma. Ó, Jesus continua. Sabe? Então, gente, essa citação de Jesus é referência ao Salmo, né? Um salmo atribuído a Davi, dos 73 ou 78 que ele escreveu. E a gente agora tem um quadro comparativo. Pode passar, Diego, que a gente vai estabelecer umas relações entre as passagens dos três evangelistas. Então, Mateus e Marcos, eles localizam Jesus, né? Mateus, ele fala que os fariseus reunidos e Jesus os questiona. Marcos fala que ele estava ensinando no templo. E Lucas não relaciona, tanto que é a menor passagem, não contextualiza ele. Os questionamentos são diversos, né? Os três são diversos. O de Marcos tem uma carga mais inquiridora, né? Quando ele fala que pensais a respeito do Messias, de quem é filho, então ele pontualmente inquire a pergunta. O de Marcos carrega uma certa dúvida, como ele fala, como é que podem, como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? Como podem dizer que Cristo é filho de Davi? E o de Lucas tem uma leve surpresa ao dizer que como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Então são três formas diferentes e bem delicadas, as diferenças são delicadas, mas que fazem toda a diferença quando a gente vai interpretar. A conclusão que Jesus chega ali, os três fazem referência igual, do Salmo 110 que a gente tem também, a gente vai fazer a leitura dele, é bem pequenininho, e a finalização é a mais diversa possível. A de Mateus, novamente, é a mais inquiridora, a mais pontual, aquela que finaliza. Ninguém era capaz de responder-lhe algo, nem ousou alguém interrogá-lo mais a partir daquele dia. Ponto. A do Marcos, novamente, traz uma certa parcimoniedade, que fala, o próprio Davi lhe diz, Senhor, como é filho dele? Numerosa turba ouvia com agrado. Então é aquele final de sessão da tarde. Já o Lucas um final mais rápido possível. Davi, portanto, chama Senhor. Então, como pode ser seu filho? Pronto. Ele começa com questionamento e termina com o mesmo questionamento e você lê e fica tipo, beleza, Lucas. Obrigado por esse esclarecimento. Mas é isso que a gente conseguiu fazer de relação entre as três passagens e a gente vai ver os personagens bem detalhadinho como é que eles se incluem ali nessa perspectiva. Algum questionamento, alguma pergunta? Só há diálogo em Mateus, né? Isso. Próximo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos ler o Salmo. Vamos. O Salmo, eu vou ler, que é de Davi, né? Salmo 110, 1. O sacerdócio do Messias. Faz parte dos salmos messiânicos, né? Oráculo de Yahvé ao meu Senhor. E esse salmo, gente, só antes de ler ele completamente, vocês vão ver que é tipo, quê? Mas vai dar certo. Essa passagem que Jesus cita é a passagem mais clara do salmo, que já é um pouco difícil de ler, né? Mas vamos lá. Oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo aos teus pés, desde... Ai, gente, pera. Alguém pode ler enquanto eu abro aqui? Que tá bem difícil de enxergar.
É porque Oráculo de Yahvé. eu tirei foto do livro e botei aí. Eu não sei se está claro. Quem é o próximo na leitura? Eita, Ismael já tinha começado. Vai, Ismael. Não, não. Eu vou ler só porque... Vai, Mael, vai. Segue o baile. Deixa de cerimônia, vai. Oráculo de Yahvé é o meu Senhor. Aqui tá aparecendo direitinho para mim. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Desde Sião, Yahvé estende teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Yahvé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmaga os reis no dia da sua ira. Ele julga as nações, amontoa cadáveres, esmaga cabeças pela imensidão da terra. A caminho, ele bebe da torrente e por isso levanta a cabeça. Eita, até meu ventilador caiu aqui. Agora. Realmente eu não quero. Então, como a gente viu, é um salmo que ele vem trazer uma referência a esse Messias. A gente vai trabalhar direitinho o que esse Messias significa. Mas tem alguma, assim, me desculpem, mas se você tiver alguma dúvida sobre o que o salmo está querendo dizer, eu acho que vocês deveriam perguntar a Severino Celestino, porque eu não tenho capacidade mental de entender e compreender esse salmo ao ponto de responder questionamentos, porque eu tenho muito. Eu entendo que ele faz muita referência a questões como Melquisedeque, as nações e tudo mais. Então, assim, eu acho que fica só a título de conhecimento e a gente vai perguntar para Severina na próxima oportunidade, que eu acho que ele vai saber responder direitinho. Uma questão, veja só. Quando fala aí, oráculo de Yahvé, né, dizendo ao meu Senhor, esse Senhor seria o Messias, é isso? Isso. Né? É o Messias. Essa questão da ordem de Melquisedeque é uma ordem que não tem origem na linhagem terrena, não é isso, Ismael? Eita, jovem, você está querendo demais. Melquisedeque foi um sumo sacerdote, né? Isso. Pois é, só que é um sumo sacerdote que ele aparece do nada, ele não tem. Eu acho que o Haroldo fala sobre isso, se eu não me engano. Ismaela também. Ele aparece, ele não tem origem, ele aparece, sabe? Então, quando ele diz assim, eu entendo, né, que é da ordem de Melquisedeque, é que ele está fora desses padrões nossos aqui, está fora da questão dos homens, entendeu? É um extraterrestre para a gente poder, assim, simplificar a coisa. É provável. Decolou, hein, Paulo? Decolou. Menino, foi longe, mas foi lindo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode passar para o vídeo. Se a gente ficar enroscado em interpretar essa parte aí que nem você falou ali, a gente tá perdido mesmo. São 2 semanas. No After a gente faz isso. Vamos pro vídeo, então? Gente, um vídeo polêmico, um vídeo aí divergente, mas importante para nós. Então, copia aí o link que tá. Escuta com carinho, ele é bem curto. E essa passagem, como vocês veem, desconhecida, não tinha muitas fontes assim, não. O canal dos Mormons, René Kivitz, não encontramos. Mas tá aí, vamos lá. Até René fugiu da raia.
1.0 terminado. Acho que sim, Isa. Eu assisti na menor velocidade aqui. Acho que a galera conseguiu terminar. Eu também acho. Se alguém Então não vamos lá. terminou aí, pode falar. Gente, complicado, não é? Esse vídeo. Eu achei ele tão. Eu achei importante, porque é uma visão diferente da nossa e a divergência, ela é fundamental até pra gente discutir as coisas, né? É tanto que quando eu assisti hoje à tarde, eu fiquei assim. Foi exatamente uma das coisas que a gente queria adicionar de última hora, foi isso daí. E eu fiquei, meu Deus, já querendo dizer assim, pessoal, como pode? E aí eu achei alguns apontamentos, e aí vocês podem dizer outras coisas também. Exemplo, uma coisa que eu achei muito, muito, muito complicada. Quando diz assim, pra gente que tem outro ponto de vista. E um ponto de vista, enfim, quando ele fala espírito elevado, né? Ele diz, gente que vê Jesus como espírito elevado ou como um herói. E ele diz, né? E ele caracteriza, explica o que é esse herói, que é um modelo a ser seguido. E aí eu até anotei exatamente agora quando a gente estava lendo outras coisas que ele falou, que ele disse assim, nós não passamos de pecadores e que Jesus é o Salvador. E daí, abre aspas, ele diz assim, não precisa de um herói. Ele disse que a gente não precisa, que a gente tem que admitir que nós somos pecadores, perdidos, e que a gente não precisa de um herói para servir de exemplo, mas sim um salvador. E aí, eu acho muito... O que eu acho muito preocupante desse tipo de pensamento são aqueles tipos de questionamentos que a gente faz, de tipo assim, que tipo de salvação é essa? Que você, em vez de ver uma pessoa como um herói, e aí um herói é sempre um modelo, é sempre um exemplo, é tanto que no pensamento grego, eu não lembro qual foi, não sei se foi Sócrates ou foi Platão, mas que disse assim que a gente precisa de heróis, sabe? Ou seja, a gente precisa de um modelo para seguir. E daí a gente vê várias outras coisas, tipo Joseph Campbell, o herói de mil faces, que é Jesus. Mas daí, enfim, é uma coisa que eu acho, é um pensamento gráfico, que eu não entendo como é que você vai ver, dizer assim, ele tá muito distante, ele é inalcançável, e não faz sentido, então, querer ser parecido, e ao mesmo tempo querer salvação, tipo, são coisas que não batem, afinal, que tipo de salvação é essa? Aquela que você tá só de boas, olhando. Enfim, para mim não faz sentido, mas eu achei interessante para discutir isso. Podem falar aí. Eu lembrei de Padre Germano. Padre Germano, que Isabela leu, certamente. E que eu tô com o seu livro ainda, amigo, mas eu vou Eita, nem sabia. Vamos lá. Foi a pandemia. Não, aí o Padre Germano ele fala o seguinte, ele diz que assim, muitos homens confundem Jesus com Deus. Né? E eles não estão de todo errado, porque a distância entre nós e Jesus é muito grande. Porém, a distância de Jesus para Deus é infinitamente maior do que a nossa para Jesus. Né? Então, assim, são questões ainda que, assim, eu não condeno, né, entre aspas, assim, né, o Mário Persona. Ele fala assim, Jesus e quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, né? Enfim, você tem várias formas de você enxergar isso. O fato é que o pensamento de Jesus é o pensamento divino. Então, ele tem realmente essa origem, já esse alcance divino, né? Mas, enfim, como os Espíritos nos esclarecem, né? E tendo um conhecimento do que é, principalmente, o universo, né? Que a gente não pode esquecer que já os britânicos chegaram há 4 anos atrás a dizer que o universo já teria, nos cálculos, 2 trilhões de galáxias, né? Então, você compreender que é muito maior, né, a coisa do que a gente achar que é a Terra um lugar habitado e que Deus
né, estaria saindo lá de todo o universo para poder se dedicar à Terra, como se ele não tivesse seus prepostos, as pessoas que pudessem fazer o seu trabalho, né? Câmbio? Paulo, só complementando o que você falou, eu tive a oportunidade de discutir esse tema com muitos evangélicos, que como eu sou de família evangélica, também tenho muitos amigos evangélicos, né? E em relação, é aquilo que você falou, em relação a essa opinião, que nós divergimos em parte, há duas formas de você tentar compreender, né? A primeira é condenar a opinião, não é a nossa opinião. A outra é buscar compreender, porque existe um fundo de razão nessa fala, e faz sentido para quem defende essa confusão de Deus e Cristo, mas essa compreensão que você falou do Cristo como espelho de Deus, né, não como se confundindo a pessoa do Cristo e Deus, mas como um espelho, como um reflexo, como o nosso grande modelo, né? Até quando ele fala, Isa colocou muito bem essa questão do herói como modelo, eu achei bem massa. Agora, eu entendo também como ele que é herói no sentido de hoje, porque, assim, esse significado que você trouxe, Isa, é um significado mais primitivo da palavra herói, ligado, né, a essa noção grega. Hoje, falar em herói, em Cristo como herói, até cabe, dependendo do contexto, mas eu prefiro a noção espírita de modelo e guia, que se vai de encontro a essa noção de herói como modelo que você trouxe. Mais do que aquele salvador, como você bem colocou, da salvação sem o nosso esforço. Essa é nossa grande divergência, assim, de compreensões, né, em relação aos amigos evangélicos. Mas vejam que o que acontece é isso que Paulo falou. Cristo representa para nós essa ligação divina, né? Então, de certa forma, faz sentido essa fala para quem tem essa noção de confusão entre Deus e Cristo. Mas ele representa essa nossa ligação com a essência divina e, de fato, o grande modelo e o grande guia. Então, faz sentido. E complemento, Ismael, que quando ele fala que ele critica essa coisa de ver Jesus como uma figura heróica, eu acho que quando a gente personifica em Jesus a figura de Deus, a gente reforça essa ideia de um herói. Enfim. Gente, essa discussão sobre Jesus ser Deus ou não, eu posso mandar para vocês, mas não agora, só quando eu voltar para Teresina, porque eu tenho um compêndio lá em casa que explica justamente essa questão de como isso foi decidido, né, na votação lá nos concílios. Eu não lembro agora qual é o concílio, mas tem num livro direitinho, eu posso procurar para vocês. Inclusive foi pai de Isa que me deu quando eu fui embora, presentaço. Mas vamos adiantando, a gente conversa sobre isso depois, porque é muito pano para manga isso daí, certo? Então, a gente vai ter agora 4 slides falando sobre Davi. Perdão, agora é o momento do Diego. Vai, Diego. É hora do onde, quando, quem, o que, de que, como, por quê. A pesquisa do NEP, gente. Pois é, separado com acento. Porque separado e com acento, que por muito tempo esteve errado aqui no nosso slide. Muito bem. Então, a gente agora vai ter 4 slides sobre Davi, e os 3 primeiros eu vou... Vejam as imagens bonitas que a gente selecionou para vocês. É uma experiência audiovisual. Vai ter. Os 3 primeiros a gente colocou só a título de descarrego de consciência, sabe? Porque aí eu vou resumir eles em uma fala que fica mais simples de entender do que o texto corrido, mas a gente vai ler o maior de todos, porque a gente precisa, certo? Então, assim, quem foi esse homem, né, que se refere? Eu vou tratar do Davi histórico, né? Depois a gente trata do Davi
bíblico. Davi, ele unifica as tribos de Israel, né, e sedentariza numa capital, Jerusalém. Ele é o filho mais novo de Jessé, na tribo de Judá, e ele nasce em Belém, que fica a 10 quilômetros de Jerusalém, certo? O pai dele era rico, e ele é criado como pastor de ovelhas, e ele, enfim, ele é ungido por Samuel após Deus renegar Saul. Samuel vai lá, Deus fala, meu novo rei vai estar na família de Jessé. Aí Samuel vai lá e procura todos eles, encontra Davi e unge Davi ali mesmo. Mas Davi só vai se tornar rei depois de muito tempo, depois de desenrolar de várias coisas que a gente vai ver direitinho. Perdão, a gente vai ver assim, en passant. Direitinho não dá tempo, mas se quiser eu posso gravar um áudio como eu fiz com Júlia. Esse estudo dá vários áudios desse tipo. Mas continuando. Davi, após se tornar rei, ele é a primeira pessoa, primeiro rei de de Israel, a governar como Império Unificado. Ele é o segundo rei de Israel, mas como Império Unificado é o primeiro. Ele, depois da morte dele, apesar da divisão que acontece com Salomão, a dinastia dele dura mais ou menos 425 anos. A importância de Davi é muito grande, tanto na questão sociopolítica quanto na questão estrutural. Ele centraliza a adoração a Deus em Jerusalém, onde ele coloca a Arca da Aliança, né? O que acontece? O Davi, ele é referenciado várias vezes no Novo Testamento. São mais ou menos 58 referências. A primeira é em Samuel, como eu disse, quando ele aparece. Em Atos 13, 22, ele é referenciado da seguinte forma: homem segundo o coração de Deus. Então ele é aquele homem que existiu segundo o coração de Deus. Era aquele homem que estava aberto ao coração de Deus. E no finalzinho do Apocalipse, Jesus fala novamente: eu sou a raiz e a geração de Davi, lá em 22:16. Novamente ele é referenciado no final da Bíblia, no Apocalipse. Então Davi, ele tem essa importância tanto nas questões da centralização do reino de Israel em se tornar algo importante que depois o Império Romano vai querer dominar, mas que também ele tem essa questão de ser algo que tem uma referência religiosa, né? Só para contextualizar também o tempo dele, ele inicia o seu reinado em 1010, menos 1010 até menos 1070, né? Que é quando começa o seu filho Salomão. Aí tem uma curiosidadezinha também que a gente vai ver a questão do templo. Deus o proíbe de construir o templo, apesar de ele querer muito, porque ele era pecador demais, e ele reúne Travou aí para vocês também? Travou. Tê, você tá escutando a gente? Travou geral. Será que foi o grid? Pode ter sido, né? Pode ser. É uma Maldição verdade. do grid. Do Google. Vamos lendo então os Esse grid. slides. Aproveitando Eu aqui, vou falar com ele. a figura de Davi, né, seria assim, um período ali, nos 1000 anos que antecedem a vida do Cristo, são datas emblemáticas, né? E ele fica exatamente nesse período como se fosse algo de transição também. Pode ler, Isa. Oi, eu ia dizer pra gente ler, já que Thalisson estava fazendo uma introdução, e esses primeiros slides, eles são bem curtos, os 3 primeiros sobre Davi, inclusive a gente colocou uma genealogia. Aí só o último que é longo. Aí enquanto ele vai entrando, já que ele quer falar sobre Davi, meu cachorro tá fazendo barraco agora. Aí vamos começar a ler? Pode ser? Quem é que tá aí na lista aí? Sem o grid, o negócio saiu todo na ordem aqui. Edmilson. E falta Alexandre também ler. Eu tô no celular e a letra já tá bem pequenininha aqui. Beleza. Não tô enxergando direito. Alexandre tá aí, Alexandre? Pode ler?
Claro, mas eu ainda estou vendo o primeiro slide, Davi, do hebraico amado. Mas é isso mesmo. Até tá bom. para voltar. Tá joia. Então, Davi, no hebraico, amado. Provavelmente o maior rei de Israel e Judá. Viveu em cerca de 1016 a 976 a.C. Sua época é descrita nos livros de Samuel e de 1º Reis. Foi homem de variegadas habilidades, tendo sido guerreiro, político, poeta e profeta. Conseguiu reunir todas as tribos de Israel em torno da nova capital, Jerusalém. Embora não tenha sido o primeiro rei de Israel, conferiu ao reino uma nova solidariedade e uma nova direção espiritual. Enciclopédia de Bíblia e Filosofia Chandler, volume 2. Muito bom, pode passar. Passa logo, A gente né? já pode ler corrida esses 3 primeiros sobre Davi. Inclusive, mais imagens bonitas. Alexandre, pode continuar lendo, então. Esse e o próximo slide. Joé. Davi. A importância de Davi pode ser vista de pronto na posição que ele e sua família ocuparam na história de Israel. Em um dos extremos, ele tinha Boaz e Ruth como antepassados, e no outro extremo, Jesus Cristo foi seu descendente. Enciclopédia de Bíblia e Filosofia de Champlin. Davi, rei de todo Israel. Morto Isbosete, foi eleito Davi, rei de todo Israel. Imediatamente procurou consolidar o reino. Várias cidades do território de Israel estavam ainda guarnecidas por forças dos filisteus e outras em poder dos cananeus. Davi começou a situar Jerusalém, que era o grande baluarte dos jebuseus, e fez de lá a capital do reino, onde edificou um palácio auxiliado por artífices vindos de Tiro. A nova capital ficava, eu acho, na linha divisória de Judá e Israel, ponto estratégico que ligava 3 pontos extremos do país. Em seguida, organizou o serviço cultural com grande magnificência, e planejou a construção de um templo majestoso. Com o favor divino, o reino progredia. Para prevenir a contaminação pela idolatria e vingar as afrontas cometidas pelas nações vizinhas, entrou em guerra contra elas e subjugou os moabitas, os aramitas de Zobá e Damasco, os amonitas, os edomitas e os amalequitas, e estendendo o reino até os limites antes prometidos a Abraão. Foi durante a guerra com os amonitas que Davi cometeu o grande pecado com a mulher de Urias, Eteu, pelo qual foi repreendido pelo profeta Natã, por cuja causa nunca mais a espada se apartaria de sua casa. Aí travou também? Não, até capítulo 12. Aí, Davi sinceramente se arrependeu, mas não escapou às consequências naturais do seu pecado. O filho, fruto de seu amor impuro, morreu. Pode seguir para o último slide de Davi. Thaleson tá organizando. Tem. Davi rendeu aí, mas esse último é bem curtinho. Em relação a seus antepassados, seu pai Jessé e seus irmãos, encontramos a seguinte situação. Bem, gente, aí tem a tabela, né, para vocês explicarem. Em relação às muitas esposas e descendentes de Davi, temos de acompanhar sua árvore genealógica através de suas várias mulheres que ele teve em diferentes períodos de sua vida. Mateus 1,6 mostra que foi justamente através da linhagem de Batseba que o Messias nasceu. A graça de Deus venceu a situação errônea e produziu o maior dos bens. Enciclopédia de Bíblia e Filosofia Chandler. Interessante na história da vida. Achei interessante também assim, a questão dele ter sido criado ali como pastor de ovelhas, né? De a gente entender bem aquele salmo inspirado dele lá, o Salmo 23, né? Como ele relata ali a vida de um pastor de ovelhas. E para você entender bem esse salmo, você tem que mergulhar nesse mundo, vamos dizer assim, desse pastor de ovelhas. É bem interessante. Gostei, câmbio.
a gente começa a entender com esses slides a importância de Davi para o povo hebreu, né? Não era qualquer rei, não, né? Era o rei. E os judeus têm até hoje esse costume de valorizar determinados pontos da sua história de uma maneira extrema, né? E desse rei é que depois os profetas vieram a falar da descendência dele viria o Messias. Aí é que o Davi ganhou uma importância enorme. Então é muito bom que a gente saiba um pouco mais sobre ele, sobre a história dele, as conquistas. A gente sabe muito, pelo menos eu lembrava muito mais da história dele contra Golias, lá, os filisteus, a guerra contra os filisteus. Como eu fiz evangelização também na igreja evangélica, a gente viu muito essa parte, mas perceber, como o Israel falou, desde da experiência dele no pastoril, os erros também que ele cometeu, né? Davi não era, assim, em alguns momentos não era boa gente, não. Mas, Que interessante. viagem, voltei. Tá me ouvindo? Oi, Thaleson, estamos... Opa, estamos sim. E Isa caiu, né? Cadê a Isa? Vocês ouviram eu falando sobre Davi? Ou não? O início. Ó, atualizando, o que a gente fez? Tu começou a falar, cortou em um determinado momento, então nós resolvemos ler os slides. Então a gente leu todos os 4 slides de Davi. E aí você pode tecer essas. Então, pois ótimo. Só recapitulando, Davi tem essa importância tanto política quanto espiritual para Israel. Política, porque ele unificou Israel, foi o primeiro rei enquanto Estado unificado, apesar de ser o segundo do povo de Israel, depois de Saul. E ele tem mais ou menos 58 referências no Novo Testamento. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é em Samuel. Nos Atos 13 e 22, aparece homem segundo o coração de Deus, né, que é como Davi é mencionado. Em Apocalipse, Jesus fala que, Apocalipse 22, 16, bem no finalzinho do livro, eu sou a raiz e a geração de Davi. Então, assim, o próprio Jesus faz essa referência ao próprio Davi. Então, Davi tem essa importância. Então, o que acontece também? A gente vai falar sobre templo. O templo, Davi queria construir, mas não foi possível, porque Deus não permitiu. Então, ele juntou todos os materiais, e quem construiu foi Salomão, né, o seu filho. E o que é que vocês estão comentando? Então, vamos mais perguntas sobre Davi, alguma coisa? Perdi totalmente os slides de vocês lendo. Eu acho que só faltou explicar um pouco mais essa questão da árvore genealógica, que foi a parte que a gente pulou, sabe? Aqui certo. Nesse último slide. Certo. Então, a árvore genealógica de Davi é essa daí, né? Ele vem lá de Jessé, que tem todos esses filhos. Na verdade, aí só coloca a árvore genealógica da família de Davi, né? Não é a árvore genealógica dele em si. Todos esses irmãos de Davi e ele lá, e onde eles aparecem, né? E Davi, a primeira vez que ele aparece é em Samuel, capítulo 16, versículo 6 a 13. A árvore genealógica de Davi, ela não cabia aqui, porque ele teve muitas mulheres, muitas concubinas e muitos filhos. Mas os filhos mais famosos são Absalão, Tamar, Salomão e um outro agora que eu esqueci. Mas sigamos. Ei. Jesus. O que falar sobre esse cara, Então... né, gente? Muito texto. Vamos lá, quem pode ler? Seguindo aqui a ordem seria Elis. Elis, você pode compartilhar conosco a sua voz? Deixa eu ver aqui.
Pronto, Jesus, né? É porque eu tô acompanhando o slide em outro lugar. Que essa letrinha aqui não dá, não. Nosso Senhor foi denominado Jesus de acordo com as indicações do anjo a José. Mateus 1, 21 e a Maria Lucas 1, 31. Quando aplicado a qualquer criança, este nome meramente significava a fé que seus pais tinham em Deus, como Salvador de seu povo, ou a sua fé na futura salvação de Israel. Em referência ao filho de Maria, designava a missão especial que ele vinha cumprir. E lhe chamarás por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus 1, 21. A palavra Cristo vem do grego Christus e quer dizer ungido, correspondente à palavra hebraica Machia, que tem o mesmo sentido. Israel depois corrige a pronúncia. Jesus, pois, era o nome da pessoa de nosso Senhor. E Cristo designava o título da sua pessoa, o Cristo. Nome este que ficou servindo de nome próprio, isolado da palavra Jesus ou junto dela. Condições religiosas do povo judaico. A religião sofria grandemente com o estado político. As classes superiores da sociedade haviam quase esquecido as esperanças religiosas dos seus antepassados, e a massa do povo sonhava com um reino temporal, perdendo de vista a afeição espiritual do reino do Messias. O Evangelho dá notícia de duas seitas dominantes na sociedade judaica, a dos fariseus e a dos saduceus. Davis. No próximo slide a gente comenta. É para continuar, então? Isso, Elis, por favor. A primeira zelava pela pureza da religião, mas não punha em primeiro lugar as tradições teológicas, as cerimônias e as sutilezas da causística, deixando à parte a palavra de Deus. A religião de Moisés e dos profetas haviam tomado uma forma bem diferente em suas mãos. Os fariseus opunham-se muito naturalmente à religião que Jesus ensinava, toda espiritual e despida de formalismo, apelando para as lições das Escrituras com desprestígio das tradições. Os saduceus, por outro lado, formavam a aristocracia social, a quem pertenciam as famílias dos príncipes sacerdotais, gente saturada pela cultura do paganismo, rejeitando as tradições farisaicas e mais interessada em negócios políticos do que na religião. O motivo da sua oposição a Cristo é que os seus triunfos no meio do povo perturbavam as relações políticas existentes. Jó 11:48. Entretanto, as cerimônias do culto divino realizavam-se com toda a magnificência no Templo de Jerusalém. O povo atendia fielmente e em grandes massas às festas religiosas. Havia muito zelo pela religião e pelas tradições. Davis. Exato. Então, bem como o Diego percebeu, na questão messiânica, a gente tem um slide que a gente vai tratar sobre isso direitinho, mas é bem nessa perspectiva de a gente perceber o aspecto messiânico do Cristo. E a gente, enfim, quando a gente chegar em Messias, a gente vai trabalhar sobre isso direitinho. Aqui ele está falando quem era esse Jesus enquanto filho de Maria, no primeiro slide, por isso Jesus bebê, que inclusive os dois quadros são de Pedro Américo, um artista paraibano, e vem falar da palavra Christus, né, que é a mesma que Machia, que significa ungido. Já no segundo slide, a gente já trouxe essa questão do Messias, de como ele era visto pelos saduceus e pelos fariseus, e de qual era a expectativa que se tinha do Cristo. Né? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Só uma coisinha, gente, para ressaltar para quem ainda não sabe, né? Tem algumas pessoas novas no NEP. O nome Jesus que a gente usa no português, né? Que é a versão já que do latim, no hebraico é Yeshua ou Yeshua, que significa salvação. Então, no slide primeiro também estava dizendo isso, né? A ideia de Jesus como salvação. Então, no episódio que Zaqueu convida Jesus para entrar na casa dele, aí tem uma frase assim, e a salvação hoje entrou na tua casa. Então, um trocadilho. Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas o nome de Jesus significava salvação. Então, a pessoa dele, de Jesus, passou pela porta de entrada da casa de Zaqueu, e ao mesmo tempo Zaqueu se salvou da sua vida de erros, né, da sua vida de
de conduta não condizente com a lei divina. Então tem um trocadilho ali, utilizando-se do nome do próprio Jesus, né? Eu ia falar Cristo, mas do próprio Jesus. Só essa curiosidade linguística mesmo, que é importante a gente saber. Câmbio. Pera, eu tava desligado. Pois, saiu o compartilhamento, não foi? Caiu ou só para mim? Caiu. Eu vou compartilhar aqui, então. Vamos seguir em frente, porque ainda tem muito... Cadê? Então, gente, eu montei esses slides com a referência completa de Jesus só a título de pesquisa mesmo, né? Porque montar um slide sobre Jesus, eu não sei o que colocar. Então, coloquei o que deu para pôr. Voltei. Vocês estão vendo? Eu posso compartilhar aqui, Isabela? Pode? Tá bem, então eu vou interromper. Eu acho que foi minha vez de cair aqui. Menino, esse Hangout tá sabotando todo mundo hoje. Vou deixar mais emocionante. Um instantinho. Inclusive, aproveitando para falar, né? Estamos às 8h30, né? Então vamos tentar ser um pouquinho seletivos. Sim, tem muito slide. Pronto, Tá bem vou no compartilhar aqui. Ixi, gente. Eu vou ter que ir passando de um por um, porque... Só um minuto. Estão conseguindo ver aí? Agora tá indo... Sim, mas a gente tá vendo cortado. É verdade. Tá cortado, amigo. Pera. Tá grande, mas tô vendo a tela inteira. Só um minuto, então. Tá vendo cortado de novo. Tá cortado aí? Tá. Tá gigante. Tá cortado. Só um minuto, então. Parar. Vou compartilhar aqui de novo. Pronto. Menino, hoje tá que tá, né? É pra ver se a gente... Todo mundo em oração, pessoal. Foi. Verdade. Foi-se embora. Quem é que tá na lista pra ler? Ou senão a gente pula aí. E Thales só vai resumir, porque ela tem 25 minutos. Vamos lá, filho. Pessoa do sexo masculino, descendente imediato de seus pais. Emprega-se essa palavra em outras acepções tais como designando uma paternidade remota, como por exemplo, Gel, filho de Nassi, quando realmente era seu neto, porque havia nascido de Josafá, cujo pai se chamava Nansi. Os israelitas chamavam-se filhos de Israel e de Jacó, muitos séculos após o falecimento desse patriarca. Dava-se o nome de filho aos indivíduos que entravam em relação familiar por adoção ou pelos casamentos, aos que entravam a fazer parte de uma tribo pelos mesmos processos, e bem assim aos povos incorporados a outro povo pela conquista. Expressão afetuosa empregada por uma pessoa de idade ou de posição superior para com outra que lhe é subordinada. Nome pelo qual são designados membros de uma mesma classe profissional como filhos de um perfumador, filho dos cantores e também dos que adoram o mesmo Deus, como os adoradores de Camus. Pelo nome de filhos se designam os moradores de uma cidade ou de um país, como filhos de Sião, filhos de Belém, filhos da província e filhos de Javã. Dicionário da Bíblia, John D. Davis. Certo, então essa questão do filho, gente, na Bíblia, quando se fala de filho, o fato de não ter filhos era uma vergonha, né, como em Gênesis, em capítulo 30, versículo 22 e 23, quando a Raquel não tem filhos e fala que quando ela pode, enfim, fecundar, diz que Deus retirou a minha vergonha, ela que é a esposa de Jacó, né, e é o próprio também, né, como em Lucas, capítulo 1, versículo 25, quando Isabel engravida, né, juntamente com Zacarias e tem João Batista. Então, quando Deus queria abençoar uma casa, ou um casal, ele dava filhos. Então, o filho tem essas recepções diferentes
na Bíblia, né? Essas excepções de diferença na Bíblia. E o que ele está querendo ser dito no nosso versículo é nessa questão de filho de uma ou de uma comunidade ou de descendência direta, certo? Perguntas? Não? Então vamos para o próximo. Aí eu já vou avisando para vocês não se estressarem. Isso é só título de conhecimento. E eu quero que todo mundo feche os olhos e concentre na minha fala agora, porque eu coloquei tudo isso para a galera perceber de Gente, pesquisa cultura. Thalisson tava impossível em reduzir esses slides, eu só queria dizer isso. Meu filho, eu tenho uma pesquisa enorme que eu vou disponibilizar junto com os slides e vocês vão ler tudo. Então eu quero só que todo mundo se Tá acalme. perfeito. Eu vou falar o que tá aqui nesse slide e mais um pouco, né? Aí depois em casa, tranquilamente, vocês leem o resto. Vamos lá. Messias, que vem de Mashiach, que é a palavra Mashiach no hebraico, que vem de Masha, que é a mesma coisa que Cristo, em grego, que significa ugir. Essa minha pesquisa baseou basicamente em Severino, né, e outros textos. Então vamos lá. O dicionário de messianismos e milenarismos do Henri de Roche apresenta as tipologias do messianismo em 3 vertentes diferentes, né? Que é a dos personagens, a dos novos reinos e a das cronologias. A dos personagens, a pessoa que representa o imaginário do Messias pode ser alguém histórico presente, como também pode ser alguém ausente, seja sublimado de maneira mítica, seja projetado num representante vicário. Certo? Então, a tipologia dos novos reinos, o Messias ela é uma mistura de fatos religiosos e sociais, com ênfase em diferentes níveis, tanto religioso, político, econômico e por aí vai. Já na tipologia das cronologias, ela mistura as duas anteriores e trata em messianismos e milenarismos, né? Essas tipologias que ele usa, o De Roche, serve para mostrar a amplitude e como é complexo o messianismo e os messias, né? Porque messias é um termo que é presente em muitas religiões e muitas culturas, mas foi no judaísmo que o conceito se desenvolveu e adquiriu uma definição plena, certo? E os judeus, eles esperam esse Messias libertador. Então, nessas 3 tipologias diferentes, entre a dos personagens, novos reis e cronologia, onde que Jesus se encaixa nisso? Jesus, ele está contido num período histórico chamado Intertestamento, né? Que compreende 200 anos, 100 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, que seria um ambiente sociopolítico que refletia uma situação geral de opressão e desigualdade para o povo judaico, né? Que era na passagem do domínio helênico para o imperialismo romano e com o crescente uso do escravismo desses povos. Então era um povo que estava completamente oprimido e que se esperava um Messias que fosse libertador. Então era isso que se esperava do Cristo, certo? Então esse ser messiânico, esse ser que vinha libertar os povos judeus, os povos hebraicos, era justamente esse Messias que deveria vir lutar. E é por isso que os judeus, a boa parte deles, não acreditam que Jesus é esse Messias, porque não veio lutar e guerrear, como eles esperavam, né? A gente já viu isso em muitos estudos. Jesus veio apenas com essa paz de espírito, tranquilidade, de boísmo, que também alguns diziam que era João Batista, mas ele falou, galera, não sou eu, vocês não estão vendo? Enfim, então Messias tem essa acepção. Aí eu fiz questão de colocar todas as referências, então você vai ali ver várias referências, citações, para a galera fazer uma pesquisa profunda sobre o termo Messias. E é muito vasto, muito vasto. É muito antiga essa definição. E só um adendo, isso explica porque a figura do João Batista, ela é tão popular. Porque ela era muito austera, né? Ela gritava, ela dizia na cara, ia lá dizer pro povo que ele estava errado mesmo, e aí o povo gostava. Por quê? Porque via que ele tinha essa capacidade de uma liderança popular, sabe? Enquanto que Jesus, ele vem pregar o quê? A paz, a mansidão, né? Por isso que foi importante o João Batista enquanto antecessor do Cristo. Exatamente. Então, vamos seguir. Os próximos 2 slides vai tratar dos escribas, e aí eu vou localizar essa relação de escribas com os fariseus, né? Então, os escribas, eles eram os copistas da lei, né? E aí, senta que lá vem a história.
Os copistas, eles, antes da invasão dos assírios e dos babilônicos, a religião dos judeus ela se concentrava no templo, né? Na oferta de animais e tudo mais. Então, quando o templo é destruído, em 600 a.C., eles são levados para a Síria ou para a Babilônia. E lá eles não têm mais o templo, precisam realocar sua religião. Então, eles começam a fazer as sinagogas e a ler a palavra. Então eles precisavam de alguém que lesse, que traduzisse, perdão, que copiasse, que lesse, que ensinasse nas sinagogas. Aí surge a figura do copista, do escriba. A partir 400 anos depois, surgem os fariseus, a partir da revolta dos macabeus. Os fariseus eram um partido religioso que era contra a dominação pelos romanos, os helenos e etc. A dominação de Israel, né? Eles eram contra a helenização, a aculturação, essas coisas todas. Fazendo o maior crime de qualquer historiador, eles eram nacionalistas, mas a nação só surge no século XIX, galera. Então não vamos usar o termo nação para coisas antes disso. Mas vamos lá. Eles eram nacionalistas, então eles se preservavam isso de uma cultura mais concreta do povo hebraico. Que daí também vem a questão do termo deles. Fariseu significa cisão, né, separação. E muitos desses fariseus, eles se tornam escribas. Por isso que eles estão comumente associados. O escriba é a profissão, o fariseu é a filiação religiosa. A sede deles era em Jerusalém. Mas quando Jesus começa a pregar, eles vão até a Galileia, que fica ao norte de Jerusalém, né, para saber quem era esse homem, de onde vinha a sua autoridade. Então eles falavam, esse homem, ele prega, ele faz curas em nome de Deus, mas ao mesmo tempo ele quebra os sábados. Então isso que ele está fazendo não é de Deus, né? Aí eles vão usar o termo dos saduceus, que é o Beelzebu. Beelzebu é Hebron, se eu não me engano, onde tinha um templo dele, que era o senhor das mansões, senhor dos palácios, né? Que aí os fariseus, eles contorcem esse termo e tornam ele, se eu não me engano, Baal-zebu, que é senhor das moscas. Então fala que Jesus estaria dominado, como fala, incorporado, possuído por esse senhor das moscas que estaria fazendo esses milagres. Aí Jesus vem e fala, uma casa dividida não consegue dominar. Então como é que o Beelzebu estaria destruindo sua própria casa, sendo que ninguém vai ganhar? Aí vem aquela famosa passagem da casa dividida não conquista, né? É conquistada. Então essa é a qualificação e a historinha dos fariseus e dos escribas e por que eles estão sempre juntinhos e por que eles são tão turrões com Jesus. Porque eles falavam, como é que esse homem está ensinando? A gente é a lei, nós somos a lei. Como é que ele não está? Como é que ele está ensinando? Oxe, como assim? Aí eles vão lá, por isso que eles perguntam tanto para Jesus, pegam tanto no pé. E Jesus sempre dá um sai para lá neles. Perguntas? Eu falei muito rápido, eu falo rápido. Não, compreendi perfeitamente. Qual é o seu curso, Tyson? Faz história? História. Explicado. Curso de vida. Vamos lá para o próximo slide, então. Não, o próximo. Depois dele. É a mesma coisa que eu disse no outro. Espírito Santo. Lê só o próximo, Diego, por favor, que esses daí são os das referências. Aliás, alguém lê o próximo, no caso. Ismael. Sou eu? O próximo slide. É o próximo, né? Isso. Será que é o monstro do Gridville? O próximo. Desinstala. Aqui não tá passando não, Diego. É o Ismael? próximo. Oi. É onde tem Espírito Santo, já tá aqui. É o próximo slide. É o próximo. Ah, tá. Desculpa. Não, tranquilo. Espírito Santo. Foi profetizado que a sua obra seria especialmente edificante e largamente manifestada no período messiânico, quando o Espírito seria derramado sobre o povo de Deus. Espírito com letra maiúscula. Dando-lhe um novo coração e um novo espírito, com letra minúscula. Produzindo-lhe tristeza pelo pecado, e ainda mais que este espírito
seria derramado sobre toda a carne. A gente está estudando justamente no NEP Ceará a passagem que o Espírito Santo derramado em forma de pomba no batismo de João Batista sobre Jesus. O Espírito se entristece quando o pecador resiste à sua operação santificadora. E aí eu vou pulando as referências, tá? Mas está aí na tela para vocês. Jesus prometeu que à sua partida viria o Espírito habitar em cada um dos seus discípulos. Interessante. Eu não sei se foi proposital aqui colocar o Espírito habitar em conjunto. Interessante. Mas é assim, habitar em cada um. Tá junto aí na definição. Habitar em cada um dos discípulos. Não é habitarem de plural, não. Entendi. Minha mente já voou longe. Vamos lá. Habitar em cada um dos seus discípulos para fortalecê-los, guiá-los, instruí-los. E apareceu Diegovski, apareceu um quadrinho aqui. Beleza, pronto. Para fortalecê-los, guiá-los, instruí-los e habilitar a igreja a dar testemunho de Cristo e a glorificá-lo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Novo Testamento ocupa-se do reino do Messias e da dispensação do Espírito. Por consequência, o Novo Testamento menciona esse nome mais frequentemente que o Antigo. Todos os atributos do Espírito revelados no Antigo Testamento aparecem em atividade em o Novo. A doutrina sobre o Espírito Santo salienta-se, nesta segunda parte da Bíblia, em falar mais particularmente da sua personalidade. A palavra Espírito é do gênero neutro em grego e do gênero feminino em hebraico. Interessante. Não obstante, é representada pelo pronome masculino. O Espírito fala de si na primeira pessoa, empregando o pronome eu e me. Associa-se com o Pai e o Filho na fórmula do batismo e na bênção apostólica. Dicionário de John Davis. Beleza. Eu acho que já fica bem claro aí, né, a questão do Espírito Santo, de que seria tanto a definição também de Espírito Santo, como é que ele surge, é interessante também. E eu vou mandar para vocês no grupo como é que isso surge, como é que surge o Espírito Santo enquanto terceira personagem da Trindade, né? Algum comentário? Sim, a gente viu, bem rapidinho, assim, a gente viu essa questão do Espírito Santo em outro slide, eu acho que foi corrigindo em outro estudo, acho que foi o do batismo de João, e a gente fez uma pesquisa etimológica, e em Mateus ocorrem, salvo engano, 13 citações a essa expressão Espírito Santo, das quais apenas 3 das 13, trazem um pronome definido no artigo neutro do grego. E nessas 3 que tem o pronome definido, você vê nas referências a alusão a Deus, como é no batismo, que diz assim: este é o meu filho bem amado, ouvi-o, este é meu filho bem amado, em quem eu me comprazo. Então, assim, a expressão Espírito Santo, ela pode aparecer com artigo definido em grego, que aí a gente percebe que é quando é Deus, está se referindo a Deus, e pode aparecer sem artigo nenhum, que o grego não tem artigo indefinido, que seria assim: um Espírito Santo falou com Pedro, um Espírito Santo guiou fulano para uma cidade, um Espírito Santo, enfim. Então, assim, quando é Espírito Santo com O, né, com artigo, com E maiúsculo, é Deus. Haroldo fala isso também no Antigo Testamento. Quando é Espírito Santo sem artigo, em geral, está se falando de um Espírito, que é um bom espírito, certo? Que ajuda a humanidade, seria, como a gente falaria hoje, um espírito superior que nos ajuda, que é guia. Isso aparece no livro de Atos muito, beleza? Câmbio. É verdade, João. Então só vamos uma palavra que ele fala aí, espírito, é pneuma, né, João, em grego? Sim. Ou não? Tó, que é neutro, né, o gênero neutro, tó, pneuma, o espírito.
Beleza, câmbio. Certo. Então vamos pro slide templo. Diego, tu pode pular para o segundo slide, que eu resumo primeiro, que é só o título de conhecimento da questão da palavra templo, Bet Elohim também, né? Essa habitação de Deus. Nesse slide de templo, mostra a maquete do templo. A gente tem um estudo já muito bem feito, inclusive pelo próprio Diego, de muitos anos atrás, então nem me perguntem qual é o estudo, mas está aqui no NEP, gravado em algum lugar. Então vamos lá. O templo, na compreensão do judaísmo, é o centro religioso por excelência, o centro comercial e econômico de Israel, por causa do intenso movimento de peregrinos e deve ser seitas, né? Não sei, provenientes de judeus de todo o mundo, da Palestina e da diáspora, judeus de dispersão, e ali deixavam seu dízimo e ofertas sagradas. O templo era também o centro político, pois aí se reunia o Sinédrio. Jesus conheceu o terceiro templo, o primeiro de Salomão, segundo a reconstrução de Zorobabel, e o terceiro a reconstrução de Herodes. Foi sempre apenas um para todos os judeus, que deviam visitá-lo pelo menos uma vez na vida, e os que podiam, estando mais perto, ir a Jerusalém, nas 3 festas de preceito anuais, Páscoa, Pentecostes e Tendas. Hoje ocupa o seu lugar a Mesquita de Omar. Então, essa questão do templo, de ser uma reunião, o templo, ele tem uma diferença para a gente, por exemplo, o Centro Espírita. É um lugar que a gente vai e frequenta para uma palestra, para isso e aquilo. Mas lá é um centro, além de religioso, econômico, social, né? Tem uma passagem que eu adoro, que é Jesus dando um coque na galera, porque está lá fazendo comércio no templo. Então, ele tinha uma importância muito maior de que ser só algum lugar de religião, de religiosidade. Podemos pular para o segundo slide de Salmos ou alguma pergunta? Não? Até pela questão da hora, tu vai conduzindo e, eventualmente, se aparecer alguma intervenção, a gente vai falando. Certo. Então, assim, A gente só vai para o livro dos Salmos e daí entra nos comentários. Certo. Então o livro vamos seguindo. Que é os Salmos, são vários livros. Os Salmos, eles são, boa parte deles, 73 ou 78, não me recordo agora, são atribuídos a Davi. E aqui a gente vai explicar direitinho qual é cada um, como é que foi escrito, como é que foram as questões. Tem a questão dos salmos messiânicos e tudo mais. Então, assim, recomendo muito a leitura tanto no original do John Davis, porque tem muito material lá para ser lido, sabe? E eu tenho muita pesquisa também, que eu vou mandar para vocês. Espero que vocês saiam daqui todos muito intelectualizados com esse conteúdo. Então, aqui tem essa imagem, eu achei muito interessante, porque é a leitura dos salmos feita na Torá, né? Com tipo uma faquinha de prata com o dedinho apontando assim, e eles vão recitando. Detalhe, cantado. É cantado isso. E Davi também inventou de vários instrumentos musicais, né? Aqui o NEP é cultura. Então ele inventou vários instrumentos musicais para cantar esses salmos. Ele cantava para Saul, para o rei Saul. E depois tentou matar ele. Mas enfim, vamos pro próximo. Vamos para comentários bíblicos. Então, olha, gente, esses 2 próximos slides, eles são extremamente importantes para entender o contexto da passagem. Ela é muito confusa, mas eu vou ler a primeira partezinha aqui desse primeiro slide, que essa passagem, esta é a última de uma série de histórias sobre controvérsias que o autor apresentou para mostrar como Jesus se tornou antipático ante as autoridades religiosas e ante o povo. Histórias como essas nos são apresentadas a fim de que podemos compreender mais claramente como se verificou a crucificação de Jesus e em torno de quais questões girou esse acontecimento. Então ele vai dizer como é que se deu a crucificação de Jesus, que não foi um ato só que aconteceu de repente, não, foi todo um imbróglio que foi se criando socialmente a partir dessas disputas com os fariseus, com essa galera que era contra Jesus, as questões políticas. Então, essa explicação é fantástica. Recomendo muito que leia, mas por conta do tempo e também porque, enfim, geraria muito debate. Eu tenho muita vontade de fazer agora, mas não tem como. Vamos para os versículos que aí a gente vai ter um pouco mais de liberdade para discutir, tá bom? Então vamos lá para o slide 30.
Quem pensar em voz do Cristo, de quem é filho? Responderam-lhe de Davi. Eu vou fazer uma leitura aqui dessa primeiro parágrafo. Os fariseus davam muito valor à missão deles, e as sábias respostas de Jesus com suas outras questões haviam-nos silenciado apenas temporariamente. Grupos de fariseus, de vez em quando, vinham assediar a Jesus, depois de terem traçado algum novo plano, tendo resolvido usar alguma nova pergunta que pudesse prejudicá-lo. Então, os fariseus eles ficavam confabulando para saber como que a gente pode pegar Jesus, né? Mas nunca dava certo. Então, eles iam lá, recebiam uma safanada de Jesus, voltavam para casa, ficavam tipo, como é que vai ser, como é que vai ser? Voltavam, Jesus dava uma nova safanada até que eles conseguiram, enfim, criar novos imbróglios que acabou na crucificação do próprio Cristo. Questionamentos, perguntas sobre essa passagem? Nope. Então vamos lá para a próxima slide. Que na verdade é o 32. Não, é o 32. É o próximo. É porque aqui não aparece número não, aí tu tem que ir dizendo, é o próximo, ou então é o anterior, entendeu? Vamos lá. Então, replicou-lhes ele, como é então que Davi, no Espírito, lhe chamou Senhor? Essa pergunta tem por intenção salientar outro lado das relações de Davi para com o Messias, e não negar que o Messias era filho de Davi, como alguns intérpretes têm dito. Também não podemos concordar em que Jesus salientou que, embora o Messias tivesse de ser filho de Davi, que tal conceito não tem grande importância, pelo contrário, ele simplesmente estava tentando salientar que o Messias, como filho de Davi, reinstalaria um governo político terreno e que restauraria as glórias políticas nacionais de Davi e Salomão. Era um conceito muito inadequado sobre o Messias, em fato, a total verdade da doutrina sobre o Messias. Então, como eu falei para vocês na questão que a gente conversou sobre o Messias, os conceitos são muito vastos, muito amplos, e o que significava o Messias. A visão que a gente tem hoje sobre o Messias não era a visão que aquele povo tinha sobre o Messias. Ele vinha libertar. Era um povo que estava sendo oprimido, escravizado, e que o Messias vinha libertar e restaurar a glória que Davi, que foi o ápice do reino de Israel, que já decaiu com Salomão, já teve a divisão entre o norte e o sul, na verdade, o sul e o resto. E eles esperavam que o Messias viesse fazer esse papel, né? Então ele vem refortalecer essa perspectiva de que o Messias vinha cumprir esse papel. Ele não vinha cumprir necessariamente esse papel de criar um reino terreno aqui. Aí vamos para o slide próximo. Alisson, assim, bem rapidinho, uma coisa que eu achei incrível assim, nesse versículo, eu fui até ver no grego como é que tá, é quando diz assim, Davi no Espírito, né, que é esse parágrafo no finalzinho, que é aí que Champlin fala que essa expressão, Davi falou pelo Espírito, quer dizer, falou por inspiração divina. Eu achei incrível isso, porque eu assim, como assim falou no Espírito, né? No grego está lá, en to pneumati. Você pode dizer no Espírito ou pelo Espírito. Aquela história de pobres, bem-aventurados os pobres, né? Pelo Espírito, os pobres em Espírito, enfim. Mas é assim, é frisando que Davi teve um momento de inspiração espiritual, é o que Champlin vai dizer aí. E nesse momento que ele teve essa inspiração, ele expôs a ideia de Messias muito mais adequada e muito mais condizente com aquilo que o próprio Cristo seria. Então é o próprio Davi dizendo, inspirado, o que seria o conceito real de Messias. Achei sensacional esse versículo e ninguém na hora lá questionou isso. Não, Davi não teve inspiração não, você é que está dizendo. Então o pessoal tinha uma ideia coletiva de que sim, Davi teve uma inspiração superior, né? Isso é importante frisar também. Exato. E também interessante... Eu ia só falar também essa questão de, tipo, a gente ressignificar nosso olhar com relação ao Messias. Ele não vindo só como um ser humano que vinha para fazer coisas de humano, mas um Messias que, inclusive, deveria ser aquele a quem os profetas do passado chamavam de Senhor. Eu acho que, em essência, a mensagem está aí, em a gente entender a essência messiânica como uma essência divina,
e não a essência messiânica como uma essência humana. Sim, exato, Diego. Nossa, muito bom, Diego. E Muito daí? bom. Eu nem preciso falar mais nada. A gente chegou no tempo, a gente vai pegar mais 10 minutinhos por conta dos percalços do Meet aí hoje. Então vamos ao próximo slide. Sim. Israel, acho que ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar daí, Jesus usa essa forma aí da dialética, né? Ou senão aquela meiêutica, né? Tentando tira de dentro do seu psiquismo, vamos dizer assim, através das perguntas, joga, vocês sabem quem eu sou, né? Porque todo aquele contexto, vamos dizer assim, do plano espiritual, né? Para aquilo que a gente veio cumprir aqui na matéria. Então ele usa dessa técnica aí para tirar, vamos dizer assim, essas respostas lá do Salmo, né? E a interpretação de Davi. Câmbio. Exatamente. Então, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Aí, Jesus, que cita o Salmo 110, era então interpretado como Salmo, embora pouco se entendesse de sua mensagem. Como a gente também não entendeu muita coisa, mas vai dar certo. A gente não, né? Eu vou falar de mim. Muitos mestres judaicos proclamavam o elevado senhorio do Messias mediante o uso desse salmo, mas não viam qualquer aproximação íntima do filho ao pai nessa expressão. Não compreendiam plenamente o que estava envolvido no termo Senhor, quando um Senhor fala a outro. Senhor, em termos de igualdade, lhe promete o reino universal, bem como completa porção do trono celestial. Não há nisso mais envolvido do que geralmente se reconhece entre os judeus pelo termo Messias. Aqui a gente tem que fazer um ponto importante. Por que o povo acha tão complicado Davi chamar Jesus de Senhor? Por quê? Porque um antepassado, ele era tratado como acima de você. Por mais que você fosse rei, ou você, se você veio anteriormente, por exemplo, eu sou rei e meu avô veio antes de mim. Sei lá, meu avô é um pastor de ovelhas. Independente do fato de eu ser rei, eu vou cumprimentá-lo como Senhor, porque ele é superior a mim. Eu devo plenamente um respeito sem fim a ele. Então, como assim, gente? Ele é o Messias e Davi é só o Davi. Por que ele está achando ruim? Justamente por conta disso. Como é que Davi vai chamar Jesus de Messias? Nessa perspectiva, a gente tem que ter isso em mente. Por isso que rola toda essa torção mental aí, quando vai falar dessa questão, dessa filiação. Por isso que é importante, a gente trouxe também, estudar o termo filho. O termo filho é muito importante no entendimento dessa perspectiva, porque o filho, ele deve, eu vou chamar de respeito, mas vocês podem colocar outras coisas mais complexas aqui. O respeito absoluto aos pais, e aos pais dos pais, e por aí vai. Absoluto. Certo? Então vamos para o próximo slide. Perguntas, questionamentos? O que Diego escreveu, eu ia dizer justamente isso. A questão que dá um nó na cabeça do pessoal, no raciocínio linear deles, né, historicamente falando de um antepassado, a reverência que eles tinham, a honra que eles deviam aos antepassados, e quando Davi fala isso, dá um nó na cabeça, mas Davi fala isso por inspiração. Aí é que vem a grande questão. É como se a gente tivesse uma linha temporal, espacial, terrena, bem bonitinha, e de repente um relâmpago surgisse assim do mundo espiritual e desmontasse a nossa lógica, né, estreita, espaço-temporal, e lançasse uma ideia nova que as pessoas reconheciam como divinas. Veja só, reconheciam como divinas, mas era difícil encaixar isso dentro daquela sequência linear que eles estavam acostumados. Eles diziam, isso aqui é revelação divina, mas eu não estou conseguindo encaixar. Por isso que Chaplin fala no começo que muita gente não entendia, não entende ainda hoje, né? Esse salmo, porque ele é uma mistura de um canto de um homem, dos sentimentos de um homem, de um ser humano, misturado com um relâmpago divino que surgiu ali e que ele sabe que é verdade. E a gente está até hoje tentando compreender isso. O Espiritismo fornece uma chave, né? Que é mostrar que há dois planos e que havia um planejamento antes mesmo de Davi, mas a gente vai deixar isso para a semana que vem. Tá? Exatamente. E o Champlin, ele é criticado pelos neopentecostais, principalmente, por conta justamente que dizem que a interpretação dele tem muita característica espírita. Porque ele viveu muitos anos no Brasil. Ele era professor da Unesp, por mais de 30 anos, ele morreu ano retrasado, né, em 2018. Então eles criticam muito porque o Champlin,
ele tem esse descolamento dessa perspectiva da letra do entendimento judaico, né? Ele fala assim, uma perspectiva mais espiritual, não diria espírita, mas espiritual, também nem espiritualista, mas Exatamente. espiritual. Só No para próprio corroborar com... Diga aí, Israel. Pode falar. Não, é só para complementar o que João disse em relação à presença, à fala de Davi em espírito, né? A gente, quando estava estudando aqui no NEP Ceará, a gente percebeu algumas passagens, muitas passagens que se referem dessa presença do Espírito Santo repousando sobre alguém, realmente se refere a uma presença divina, uma inspiração, uma presença, né? Seja lá o que você achar que seja, mediunidade de intuição, de até psicofonia. Muitas vezes a gente estudou o cântico de Maria, o cântico de Isabel, de Zacarias. No início da vinda do Cristo, houveram várias menções ao Espírito Santo nesse sentido, de uma presença divina que repousava. Era aquela inspiração que não vem do homem, vem do alto. Então faz muito sentido com o que João acabou de dizer. Exatamente, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, olha, basicamente isso aí mesmo, Ismael leu ali. Apesar que eu estava pensando assim, que no próprio Salmo lá, porque Moisés tem a proibição, a questão lá assim, de consultar os oráculos, as pitonisas, e ele começa lá o Salmo, oráculo do Senhor, né? Ele fala lá no Salmo de Davi, oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Então ele fala ali como, se ele é o oráculo de Yahvé, né, ele está falando através do Senhor, para o Senhor dele, que seria o Messias. Oráculo de Yahvé ao meu Senhor, que é o Senhor, seria o Messias, Jesus Cristo, o Cristo, né? Ele seria, na verdade, o porta-voz do Senhor, do Pai. Ele estava como se fosse o médium, né? Câmbio. Exato. Então, Davi, gente, ele é uma pedra angular, porque, além de tudo isso, ele é profeta, ele vem, assim, estabelecer bases muito profundas para essa perspectiva do Messias. Então, por isso, o interesse tão grande de estudar Davi nessa passagem, porque ele é crucial para entender como o Messias surge. E, para complicar ainda um pouquinho mais, Jesus é filho de Deus, né? Mas, para ser o Messias, ele precisava ser filho de José. Então, assim, por que essa passagem não é interpretada de forma muito clara pelos não pentecostais ou pelos protestantes de forma geral? Porque tem essa falha, esse band gap. Como é que fala em português? Eu não sei. Band gap é quando falta alguma coisa e você vai pular para ela. Não sei falar. Enfim, band gap. Uma lacuna. Isso, uma lacuna. Que falta esse entendimento, de entender que essa descendência não necessariamente é uma descendência física, é uma descendência de genética, de corpo. Então, Diego, tu poderia passar pro último slide já, por favor? Eu acho que caiu, Diego. Diego caiu, Não tá gente. aparecendo. Eu coloco aqui agora. Diego tá aí, mas ele tá... Ah, ele tá colocando de volta. É que eu passei direto, gente, calma. Pronto, tá aí o slide. É porque eu passei direto, aí acabou o slide. Olha, esse slide, a gente vai ler ele todo com relativa calma, porque ele fecha muito bem. O Champlin, essa é toda a passagem que está lá, gente. O Champlin ele resumiu nessas poucas linhas todo o entendimento da passagem. Então vamos lá, que já é no finalzinho de Mateus, né? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou interrogá-lo. Marcos acrescenta, no fim desta sessão, a breve observação que diz: e a grande multidão o ouvia com prazer. A única coisa que preservava ainda a vida de Jesus era sua popularidade entre o povo. Porém, conforme foi se espalhando a notícia de que Jesus não era um Messias de conformidade com o conceito que faziam, como a gente já explicou, isto é, libertador político da dominação romana,
As massas populares, igualmente, provavelmente por motivo de frustração, estavam frustradas por Jesus não ser esse Messias, foram se voltando contra ele. Finalmente, descarregavam sua ira e frustração sobre Jesus, quando se viu que ele jamais seria um revolucionário político. Gostariam de ter ferido os romanos e esmagado Roma, mas não podiam. Por conseguinte, feriram a Jesus por tê-los desapontado em suas esperanças. Não perguntaram jamais se Jesus havia desapontado a Deus naquilo que ele viera fazer. Isso jamais os preocupou. Eu acho que é lindo. Lindo demais. E o interessante aí é que você fica imaginando, então, Judas Iscariotes nesse contexto, que tinha as relações, né? E que sabia que ele era o Messias, né? E ao mesmo tempo era cobrado, talvez, pelas pessoas, enfim, cadê? O cara não faz nada, cadê? O cara não faz aquilo que tem que ser feito, né? E aí essa pressão faz com que o próprio Judas ele vá dizer assim, não, vai fazer, mas deixa só eu dar um empurrãozinho aqui, né, do meu jeito. E aí a história a gente já sabe. Exato. Gente, gostaria de dizer que estou embasbacado aqui. Alombrado. Gente, como é que... Alombrado. Gente, como é que pode? O estudo foi segurando assim, né? Assim, só vamos dando migalha, aí chegou no final e jogou tudo uma vez, assim, ó, vá, que se deixasse a gente ficava aqui até meia-noite discutindo essa coisa. Mas, gente, sensacional, parabéns pela coletânea aí, porque essas considerações do final, elas são muito importantes pro desenrolar dos fatos que a gente vai ver daqui para frente. Ela, caramba, perfeito. Ela consegue concatenar muito bem o contexto, né? Toda essa trajetória de Jesus começar a ser perseguido, ainda assim ser adorado pelas massas, mas a questão, a chave para entender essa questão é entender a essência messiânica do Cristo e como o povo entendia essa essência messiânica do Cristo. Eu acho que a dupla conseguiu passar isso muito bem. Parabéns. Obrigado, gente. Eu vou amanhã fazer vários áudios, vários não, talvez 3, enormes. Vocês vão escutar todos. Que eu vou falar tudo que eu não falei aqui, porque, gente, eu tenho isso daqui de anotações. Eu tenho uma resma de anotações. Vocês vão escutar tudo isso. Porque só Messias é muito pano pra manga. Então, assim, não é só pra ter essa questão mesmo de ter... Porque 1h30 não dá pra estudar isso daqui, gente. Então, eu vou gravar uns áudios pra vocês, explicando um pouquinho mais. E é justamente como o Diego falou. Quando eu não tava entendendo muito bem, quando eu li essa última de Champlin, eu falei, cara, é isso daqui. Eu fui pesquisar a vida de Champlin para saber de onde que surgiu esse homem e fiquei não é chocado, mas isso é outro rolê, né? Depois a gente conversa sobre isso. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final com a paciência desses 15 minutinhos que a gente ficou a mais. Quero agradecer a todo mundo os apontamentos, as observações. O Meet não colaborou muito hoje, mas eu acho que deu muito certo, deu o que tinha que dar, né? Estou muito feliz com o estudo. Muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Material incrível e estudo fantástico. Obrigado. Trezito, tá por aí? Sim, podia rolar Salmo 23, né? Podia, tu tá no teclado aí? Vamos lá. Cantar Davi aqui. Não vai dar, não. Vai ter que ser você. Você sempre saindo pela tangente, não é, meu prezado? Então vamos lá, o tal? O Senhor é o meu pastor.
faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Faz minha alma retornar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o teu cálice transborda. Certamente a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Parabéns! E, gente, semana que vem, último estudo do semestre. Eita! Aguardem os deverzinhos de casa, hein? Show! Valeu, Thaleson.